vocês? Espero que sim. Desejo uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Como foi falado na aula passada de epidemiologia, eu postei esse PDF, esse material, para falar sobre a questão da Covid-19, né? E eu peguei esse material da revista Super Interessante, achei ele bem legal e passei para vocês, né? Inclusive ficou para você escolher 2 itens desse material e fazer um resumo deles, entendeu? E deixar no seu caderno, né? Vou fazer uma breve explanação desse material hoje aqui para vocês, para a gente entender como que funciona essa questão do Covid-19, algumas coisas que envolvem a questão da epidemiologia. O título diz o seguinte: Vírus, vida e obra do mais intrigante dos seres. Coronavírus é apenas um herdeiro de uma tradição, do herpes à Covid-19. Aí entenda como o vírus molda a vida na Terra. Ao longo dos anos, a gente sabe que essa questão do vírus, ela foi desenvolvida muito, entendeu? E hoje se fala o seguinte, quando se fala de vírus, muitas das vezes a gente relaciona com a questão da informática, é isso que diz logo no início da apresentação do material. Vai falar da questão de que o vírus se multiplica em várias cópias e até ficar lotada a memória de computador. Ou seja, clone, ou seja, filhotes que vai se duplicando em relação à questão do vírus, entendeu? E vai contar que desde 3,5 bilhões de anos que a Terra vai acontecendo isso na Terra ou algo parecido com os seres vivos, né? Porque a gente sabe que os primeiros seres vivos foram que as bactérias rudimentares, né? E segundo relatos da teoria da evolução, a vida veio surgiu que através da água. E aqui vai falar que, por exemplo, na água, a quantidade de milhões que tem de bactérias, mais de 10 milhões de bactérias na água. E vírus também tem uma quantidade enorme. Então a gente pode se dizer, conforme o artigo, na Terra e também principalmente na água tem uma pandemia todo dia envolvendo questão de vírus e bactéria. Então pode-se dizer que para uma bactéria na água, todo dia é uma pandemia, dentro de 24 horas a vida que gira em torno dali, então se torna tipo uma pandemia. E vai dizer que, por exemplo, que com a questão das bactérias e dos vírus, se tornou mais complexo, né? Esse duelo entre bactérias e vírus. E ao longo de bilhões de anos na história, as bactérias uniram força para formar o que? Os seres multicelulares, como plantas, fungos e nós, né? Também animais. Os vírus foram atrás, sempre evoluindo também, e aproveitou essa complexidade crescente, o que nos leva ao maior problema de saúde pública do século XXI, que é o coronavírus, SARS-CoV-2, né, causador da Covid-19, que até o fechamento dessa edição aí, tem um bom tempo que foi feito, 8,7 mil mortes no mundo, 8,7 mil mortes. Hoje a gente sabe que só nos Estados Unidos tem mais de 50 mil mortes, né? Então a gente vai ver ao longo dos parágrafos falando sobre essa questão da Covid, né? Começando pelo básico, né? Como funciona o vírus? Um ser humano é construído no mínimo 20 mil proteínas diferentes. Há quem fala até 92 mil. Dentro dessa proteína tem queratina, insulina e entre outras mais, entendeu? Só para você ter ideia, do mesmo jeito que a nossa língua portuguesa tem mais de 400 mil palavras feitas com um analfabeto de apenas 26 letras, as nossas proteínas são aproximadamente 92 mil combinações de pequenas moléculas chamadas aminoácidos. Aí fala da questão do estômago, das transformações, da questão da sequência dos ribossomos, entendeu? Que a célula humana, a gente é algo realmente extremamente pequeno, né? Que é algo em torno de 37,2 bilhões delas no nosso corpo. E a Covid-19 começa quando o novo vírus acessa a boca, o nariz e os olhos, né? Pegando carona com quem? Com as nossas mãos. No ar em gotícula de saliva ou um espirro bem dado. Ele se aloja no cantinho estratégico e parece por onde a mucosa escorre garganta abaixo.
eles são ótimos para invadir células dessa região. E na garganta, a maior parte começa e termina com o vírus. Ele vai afetar o sistema imunológico, né? Uma vez ele alojou ali, ele já começa a trabalhar, né? Passa as suas próprias feeds de RNA, passa a desenvolver ali e provoca o dano que ele está provocando na sociedade, né? Assim como outras doenças causadas por vírus, os sintomas vêm mais das respostas do corpo que a atuação do vírus em si, né? Os vasos pulmonares são dilatados e acaba deixando lesões, né? E isso vai complicando cada vez mais. Infelizmente, ele afeta a questão da ventilação, né? E às vezes, dependendo, ele precisa ser entubado e ir para uma UTI para ver a questão da respiração até ser tratado. E é o que a gente está passando, o colapso das UTIs aconteceu na Itália e infelizmente está chegando aqui no nosso país. Um dos itens do artigo vai falar a classificação do vírus. O vírus não faz isso porque é mau. Na verdade, ele não pode ser mau ou bom, pois sequer é considerado vivo pela maioria dos biólogos. Então, ele não tem um metabolismo, ele não come, não respira, não excreta. Eles não se reproduzem sozinhos, ou seja, ele depende de hospedeiro. E ele não se locomove por conta própria. A única razão de existência de um vírus é fazer de si mesmo. Ele é um pedacinho de informação genética que se replica. Por isso que é a ideia do vírus, replicando, né? O vírus se replica simplesmente porque não se replica bem deixar de existir. Então ele vai se multiplicando. É difícil traçar um grau de parentesco entre os mais de 5 mil vírus conhecidos. Nós temos mais de 5 mil vírus. Sequer sabemos deles no meio de nós, né? Aqui vai falar sobre o vírus, né, da questão do RNA, né, que é uma molécula bem frágil, que a gente tem no nosso DNA. Aqui vai falar, por exemplo, da ideia do transporte, como foi feito. E aqui tem essa imagem, vai falar como é a rotina de uma célula saudável e vai classificar o que acontece em uma infecção. Né? Tem o tipo 1, tipo 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí fala, por exemplo, da tipo 1, fala, por exemplo, da herpes, né? Da tipo 3 vai falar do rotavírus, que está ligada principalmente à questão da questão da rotavírus, eu não me lembro agora, depois se for o caso eu falo. Vai falar do tipo 4, que é o coronavírus. O tipo 5, que é a influenza, a gripe, já tem a vacina, né? Aí também tem a questão da raiva, do ebola. O tipo 6, do HIV. E tipo 7, é hepatite. Depois tem o outro item, o vírus de estimação. Eles vêm em duas versões. A primeira é denominada de HSV1, é encontrada em 67% da população, de forma branda durante as crises, que duram no máximo 10 dias. Caixa de bolinhas, né? E às vezes até o próprio corpo trabalha isso, no caso, por exemplo, das gripes da vida aí. Só que, infelizmente, o Covid, ele é diferente. Ele promove um impacto muito grande, né? Aqui também vai falar, por exemplo, no caso da herpes, né? Que é algo que já tem, desde quando o ser humano está na Terra, ela já existe. Infelizmente, ela é passada às vezes através do beijo, então ela vai e volta, ela não acaba, não tem cura para quem tem herpes, né? Ela vai falar do HIV, né, do retrovírus, né, como o HIV, que é um exemplo de retrovírus. Vai falar que da possibilidade remota, né, de controlar, de resolver a questão, por exemplo, do genoma, né? Inclusive esse vírus do Covid já foi sequenciado o genoma dele. Porém, agora está trabalhando para ver o que pode ser feito em relação de uma vacina, né? E uns falam que final do ano, outros só o próximo ano. Aí tem outro tópico, o vírus e a história. Há cerca de 12 mil anos, o homem passou a praticar agricultura pecuária, quando ele se tornou sedentário. A produção de alimento em larga escala permitiu a formação de grandes agrupamentos sedentários. Os primeiros vilarejos, o pessoal começou a se unir, e um respira no outro, o vírus começou a se multiplicar. O problema da disseminação de muitos vírus envolve a questão zoonose, que doenças atacam animais.
e depois sofreram mutações que veio para a questão humana, né? Estima-se que uma nova doença animal capaz de infectar a pessoa é descoberta a cada 4 meses, por isso você tem uma ideia. E o novo coronavírus é uma dessas doenças. Vai surgir no sudeste da Ásia, né? Mercados úmidos, vende carne de animais silvestres, exóticos, que são mantidos em jaulas apertadas, então mortos ali no balcão mesmo, para falar que foi fresco, né? Ou seja, vira um boteco, entre aspas, brasileiro de venda de coisa, né? Pareceu um piso de hospital de tanto sangue. E assim aconteceu em Wuhan, na China. Muitos animais vendidos nesse mercado, antes da captura, contraem doenças em seu habitat, geralmente após serem mordidos por morcegos ou em contato com o cocô desses mamíferos. Só a minoria dos morcegos, 3 espécies de 1000, bebe sangue. Os pequenos dráculas são vetores exemplares. Carrega no mínimo 200 vírus nos morcegos, 60 dos quais têm potencial para contaminar o humano. No ambiente do mercado e tal, as pessoas vendem esses animais. Quando a população doente é grande, o vírus se beneficia da violência com que ataca o humano. Ele tem vômito, diarreia, espirro. São Uber para transportar essa doença, né? Aqui fala também, por exemplo, o que aconteceu ao longo da colonização da América Latina, que os espanhóis trouxeram a varíola, né, da Europa, né? Trouxeram animais, e isso, querendo ou não, ajudou a dizimar a população aqui da América Central. Aqui fala a gripe mais cruel se deu em 1918, na Primeira Guerra, quando a tipo de bomba de influenza H1N1 causou uma epidemia, como se fosse, entre aspas, aquela de 2011, que matou entre 20 e 50 milhões de pessoas. Então, querendo ou não, essas pandemias têm algumas, e epidemia tem lições para nos ensinar. Aí tem como as epidemias se espalham, outro item. Aí fala, por exemplo, da influenza, gripe espanhola, e tem um gráfico aqui que vai falar bem legal a breve história das pragas, né? Praga de Justiniano, peste negra, varíola, terceira praga, gripe espanhola, varíola, gripe de Hong Kong e ebola, e até chegar na de hoje, que ainda nem sabe ainda, porque não tem nem previsão ainda de terminar. Então ele tem uma ideia, fala de como que se propaga essa questão, certo? Aqui vai falar também, por exemplo, isso é importante ficar em casa, né? Porque o principal objetivo do isolamento é o quê? É diminuir a propagação do vírus, né? Caso isso realmente tivesse acontecendo, a gente teria uma queda, vamos dizer assim, na curva de pico do surto da doença, né? O gráfico aqui apresentando diz isso, essa questão, né? Porque se caso tiver um choque maior da doença se expandir, pode ter um colapso na saúde pública, né? Tem esse gráfico aqui também, que vai falar, por exemplo, da questão de quem pega, quem morre, exemplo, os dados coronavírus ainda são incertos, por isso que eu estou trabalhando com a questão da subnotificação com vocês. E aqui vai falar das vacinas, das possíveis vacinas que está sendo tratada, né? Para tentar organizar essa questão da luta, né, contra essa Covid-19. Tudo bem? Espero que sim. Eu vou encerrar por aqui e nós vamos para a gente